Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos ler a revista da Escola Bíblica Dominical de domingo. É isso aí, pessoal, Pai do Senhor Jesus. Estou aqui junto com o Gustavo para a gente fazer a leitura aí dos adolescentes, da revistinha dos adolescentes, pessoal. A gente vai falar aí da lição número 3, que fala sobre o pecado, né? Sobre a maior pandemia da história, que é o pecado. Que você possa acompanhar, é uma audioleitura, gente. Isso aí você pode colocar para ouvir na hora de dormir ou na hora que você estiver tomando café da manhã. Próximo domingo, às 9 da manhã, nas Assembleias de Deus. Você é o nosso convidado. Vamos lá, Gustavo. Lição número 3, sobre a história da salvação. O tema é Pecado, a maior pandemia da história. A leitura bíblica em classe vai se encontrar em Gênesis capítulo 4, do 3 ao 8, e Gênesis capítulo 6, do 5 ao 7. Diz assim a mensagem, que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Diz isso lá em Romanos capítulo 3, versículos 23. Vamos descobrir. A última pandemia trouxe perdas incalculáveis para muitas nações do planeta. Da mesma forma, a pandemia do pecado também gerou danos irreparáveis para a humanidade, em todas as épocas. Nesta lição, aprenderemos juntos o que é pecado e quais as consequências ele pode trazer à nossa vida, família e sociedade. Hora de aprender. Vamos para o primeiro ponto aqui. O que é pecado? Na lição anterior já aprendemos um pouco sobre o conceito de pecado e vimos como ocorreu a primeira transgressão da humanidade contra Deus. Hoje vamos aprofundar esse assunto. Então vamos começar refletindo. Você já sabe o que é pecado? Consegue apontar alguns exemplos? Pecado não é um conceito relativo. A Bíblia o define muito bem e o condena claramente, como diz lá em João capítulo 8, versículo 34 e Tiago 4,17. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós lemos assim que pecado é a transgressão da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, como diz 1 João 3,4. Ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Assim, compreendemos que ao pecar, as pessoas são separadas da comunhão com o Senhor. Segundo, as consequências do pecado. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles começaram a organizar a vida cotidiana. A raça humana cresceu e se multiplicou. Conforme o desígnio de Deus, porém, à medida que a população cresceu, o pecado alastrou pelo mundo como uma doença contagiosa e mortal, corrompendo, degradando a sociedade. Podemos observar essa condição logo nos primeiros descendentes de Adão, pois não muito distante da primeira transgressão da humanidade aconteceu o primeiro assassinato. Primeiro, os danos do pecado na família. Em Gênesis, lemos que os dois irmãos Caim e Abel foram adorar ao Senhor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho, matou e ofereceu partes ao Senhor. As melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta
mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Em seguida, com ciúmes e muita raiva, Caim matou seu irmão. Ele não considerou a advertência do Senhor e seguiu os desejos malignos do seu coração, assassinando seu próprio irmão. Ao executar Abel, Caim demonstrou que não amava o seu irmão e que não respeitava os seus pais. A família de Adão e Eva foi marcada pela dor e pelo luto. Assim, a Bíblia mostrou que os relacionamentos foram danificados pelo pecado. E ainda hoje, hábitos pecaminosos, comportamentos, maus práticas malignas continuam destruindo famílias. O plano de Deus para as famílias é uma convivência amorosa e saudável. No lar, devemos ter nossos núcleos de convivência mais íntimos, experimentando acolhimento, respeito, proteção e amor. Embora o pecado tenha força para desintegrar uma família, em Jesus Cristo há esperança, porque ele venceu o pecado e a morte. Mesmo quando uma família parece estar destruída, Jesus ainda pode restaurá-la. Basta que as pessoas se arrependam dos seus erros e se voltem para Ele. Amém. Vamos para o ponto número 2, que vai falar sobre os danos do pecado na sociedade. O capítulo 6 de Gênesis mostra que a maldade humana se multiplicou de geração em geração. Conforme o tempo passou, os homens foram se tornando especialistas em malignidade. O projeto de sociedade, tão lindamente pensado por Deus, estava sendo danificado por causa da inclinação das pessoas ao pecado. A Bíblia diz assim, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Diz Gênesis 6:5. O pecado do homem tornou seu coração enganoso e perverso e corrompeu as relações desde o núcleo familiar até a constituição social. As gerações seguintes, após o Adão e a Eva, demonstraram indiferença para com Deus e com a sua vontade e encheram a terra de injustiça. Raramente havia algumas exceções, como Enoque e Noé. No geral, ano após ano, os seres humanos pecaram, de modo que a Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Terceiro, um mundo longe de Deus. Inveja, ciúmes, rancor, mágoa, vingança, ódio e mentira são algumas práticas que podemos identificar no trecho bíblico que estamos estudando. Tais características guardam semelhanças com a nossa sociedade atual, não é mesmo? A corrupção do gênero humano trouxe graves consequências para a vida, para os relacionamentos, para as famílias e sociedade. Sofrimento, dores, choros e mortes poderiam ser evitadas se o homem não escolhesse praticar o mal. A presença do mal é percebida na história bíblica apenas após a queda do homem, e ainda hoje está presente em nosso meio. Por quê? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. A maldade que existe no mundo está vinculada à pecaminosidade e injustiça do homem. Mesmo assim, o Criador decidiu manifestar sua misericórdia, enviando seu único filho a este mundo para morrer no Calvário, a fim de que a humanidade encontre o caminho
da vida eterna. Embora o pecado tenha força para desintegrar uma família, em Jesus Cristo há esperança. Concluímos então, irmãos, que a pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo o mundo, deixando graves sequelas desde o tempo de Adão e Eva. Não se pode, por isso, subestimar seus efeitos, mesmo quando o pecado aparenta ser pequeno e inofensivo. A cada dia temos que nos afastar do pecado, buscando uma vida de santidade e comunhão com Deus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe você, sua família. Nós esperamos você na Escola Bíblica Dominical. Leve suas crianças, seus adolescentes e vamos todos juntos meditar e aprender um pouco mais todo domingo às 9 da manhã nas Assembleias de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus, pessoal.